Descobrindo o Vaticano. O carro branco. Fim dos anos 50. O Papa João XXIII, como seus antecessores, atravessa a praça na liteira, chamada Sédia Gestatória. Liteira, plumas de abano e uma comitiva eram parte ligada ao cerimonial de transporte do Papa. Cerimonial celebrado durante séculos. O cerimonial adaptava-se aos tempos em que os papas viviam. O trono do Papa não pode ser analisado somente do ponto de vista prático, ou seja, fazer com que o maior número de pessoas possa vê-lo. Essa é uma questão secundária. Em primeiro lugar, evidenciava-se a pessoa do Papa. Fazer com que muitas pessoas o vissem era importante. Todavia, o mais importante ainda era destacar a sua grandeza. Quatro décadas depois, Bento XVI encontra-se com os fiéis na audiência. Sumiram a liteira, as plumas e a comitiva. O que aconteceu? Será que a grandeza papal se tornou secundária para o papado? O que aconteceu durante os 40 anos que dividem os dois pontificados? Antigamente, o Papa era cercado de honras, sendo carregado numa liteira. Os que carregavam sediari ainda existem. Agora eles carregam o caixão do falecido Papa. Sédia gestatória simbolizava a realeza do Papa. Desde o pontificado de Paulo VI, pelos pontificados de João Paulo I e II, os papas já não eram monarcas acima da experiência humana, mas desejam ser diferenciados da multidão. O Papa Mobile é o símbolo dessa transformação. O Papa Mobile tornou-se inseparável do papado. É difícil imaginar uma audiência na praça sem ele. O nome não se relaciona com o cerimonial. Não possui nenhum segredo. Realiza a sua função e nada mais. Papa Mobile é um nome insignificante. Sim, mas se tu dizes Autoveículum Pontificium, não soa melhor? Papa Mobile é um nome engraçado. Os papas deslocavam-se por Roma e pelos estados da Igreja. Não era uma simples viagem. Era a viagem do Papa soberano, o representante de Cristo na Terra. Essas viagens exigiam um protocolo especial. Dependiam dos meios de transporte daquele tempo. Surge assim a cavalgada papal. O que era a cavalgada pontifícia? Um elemento do protocolo papal. Para ir do Vaticano para Latrão, formava-se uma comitiva. E essa comitiva previa que o Papa iria a cavalo. Esse percurso não era um simples trajeto a cavalo. Era parte do cerimonial. O Papa não era uma pessoa privada. Era uma pessoa que vivia de acordo com um protocolo.
O protocolo era resultado da tecnologia e não da apropriação do que o Papa precisava usar. A carruagem foi adaptada de acordo com as exigências. La carrozza è vista come all'interno una sala regia. A carroça parece uma sala real vista por dentro. Na sala real encontra-se um trono. Por isso temos o sofá Sedia Curilis, vindo da época antiga romana e chega até a Idade Média. Temos aqui um sofá-trono e o escabelo, porque o Papa não põe os pés na terra. O escabelo possibilita beijar os pés dele, uma honra. O Papa calçava chinelos com o sinal da cruz. Ele simbolizava Cristo. Beijar os pés do Papa, o que poderia significar humilhação, era homenagem a Cristo. Essa carruagem vem da época do Papa Rei. Ligava a realeza ao papado. Poder temporário ao religioso. Destinada a viajar por Roma, usada somente 4 vezes ao ano. Ed essere adoperata prevalentemente soltanto per 4 situazioni all'anno. O protocolo não é inalterável. Existe um contexto histórico. Quando os estados caem e os papas são presos, Leão XIII não usa a carruagem, faz uso de carroças mais leves. Em efeito, é uma questão de prática. É preciso ver o Papa na sua imagem de homem que vive o seu cotidiano. O que isso significa? Como o mundo sofre mudanças e usa invenções e tecnologias, o Papa também se adapta a elas. O primeiro carro papal foi Bianchi XX, doado a Pio X pela primeira-dama de Milão. O carro não despertou interesse. Nunca foi usado pelo Papa. O desuso de carroças apressou-se por um acidente com o condutor da carroça de Pio XI. Os cavalos desgovernaram-se quando ele chegou para buscar o Papa no pátio de São Damaso. Então o condutor disse decididamente ao Papa: Vossa Santidade, os cavalos nunca mais. Eu quero um carro. O pedido caiu em solo fértil. A partir desse momento, o Papa tornou-se um grande apreciador de carros. Pio XI era de Milão e compartilhava a paixão das pessoas da sua época. Nesse período, havia grande interesse por automóveis. Surgiram então as grandes corridas. Por isso o Papa também se interessava pelas novidades. Qual modelo era mais rápido, mais bonito? O primeiro carro usado pelo Papa é o Isotta Fraschini 8A. Depois, Citroën C6 Litoria Six. Era o ano de 1928. O novo carro foi apresentado no pátio de São Damaso. Nos documentos do Citroën, pela primeira vez, como dono do carro, figura o Papa Pio XI. O Citroën C6 era um carro específico.
Era o único carro que correspondia ao protocolo como a carruagem. Ex-Citroën C6. Littoria Sex, na produção da limusine, pensou-se no protocolo. O novo carro ligava duas finalidades. Era muito interessante. Por fora, uma limusine C6, a mesma que roda pelas estradas. E por dentro, é uma carruagem. Mussolini ordena que os Citroën produzidos na Itália mudem de nome para Littoria. Littoria é um emblema fascista. A limusine papal estava destinada a ficar na garagem. É difícil imaginar o Papa andar num carro com nome fascista. Eis o maravilhoso Salão de Veneza de 1700, onde os cânones são ditados. Já falei sobre as carruagens, sobre o sofá-trono, o escabelo e o céu. E ainda o tecido, parecido com a carruagem de Damasco, vermelho, maçanetas douradas. É o único carro que cumpre totalmente as exigências do protocolo. O carro seguinte foi o Fiat 525N, decorado com as exigências do Departamento do Protocolo Papal. Depois aparece o maravilhoso Graham Page 837, carro preferido de Pio XI. Quando se deram conta de que o Papa era um fã do automobilismo, recebeu de presente o Graham Page. O carro foi oferecido por dois irmãos americanos católicos. Nesse carro, Pio XI, rompendo a tradição de estar preso no Vaticano, foi o primeiro Papa a deixar o Vaticano em 70 anos. Indo para a missa na Basílica de Latrão. Com o surgimento do Graham Page, passa a ver-se o aspecto utilitário dos carros papais. Graham Page é, pode-se dizer, algo entre carruagem e limusine. A cabine do motorista é simplificada. Os decoradores concentram-se no conforto do utente. As exigências do protocolo são limitadas ao mínimo. Do teto é retirada a pomba que simboliza o Espírito Santo. O vermelho é mantido na tapeçaria, mas o dourado é trocado por latão. O trono é simplificado. O escabelo também desaparece. Pela primeira vez, a cabina traseira pode ser aberta. Bem, as limusines seguintes levam em conta um critério que o sofá seja confortável e agradável ao Papa. Em frente, como na carruagem e no Citroën, 2 lugares para o secretário ou os cardeais que acompanham o Papa.
sedili frontali in maniera tale che c'è tutto sommato il protocollo. Esse é um resumo da história ligada ao protocolo do interior das limusines papais. Questo è in breve tutta la storia del protocollo all'interno delle carrozze. Na garagem do Vaticano surge a marca que por 10 anos vai acompanhar o Papa, a Mercedes. Simples, funcional, com elementos de segurança e conforto no percurso. Sistema de comunicação com o motorista, móveis estofados. A limusine papal é um carro representativo que deixa de ser cópia da carruagem. Nürburg Papal é equipada com um teto móvel. O Papa, sentado no carro, era visível aos fiéis. O sucessor de Pio XI, Pio XII, escolheu Mercedes 290, deslocando-se nele por Roma. Depois de ser eleito, seguiu nele para a Basílica de Latrão, para o ato de posse. Nesse Mercedes, o Papa visitou, em 1943, um bairro bombardeado de Roma durante a guerra. Depois da guerra, o Papa usa o Cadillac 75, construído especialmente para ele. Um verdadeiro estilo americano de conforto para o passageiro. João XXIII também usa esse veículo, mas no final do seu pontificado surge novamente a Mercedes. O primeiro carro de uma série que dura até hoje é a Mercedes Adenauer. É sempre a Mercedes porque é stata considerata la più Sempre Mercedes, porque era conhecida como a mais confortável para o Papa. Porque a sua linha nunca foi sujeita a grandes mudanças. Na prática, tem linhas suaves e clássicas. É um dos poucos carros que não provocam choque durante o percurso. Consegue seguir lentamente a um ritmo constante. Mas a razão mais importante é o conforto. Surge seguidamente na garagem do Vaticano a Mercedes 600. Depois Mercedes 109. Leva-se em conta a abertura do teto. O Papa vai por entre a multidão, apresenta-se em pé aos fiéis. O interior do carro, além do sofá papal e do lugar dos acompanhantes, não se diferencia muito de uma limusine comum. Como sinal dos tempos surge o vidro à prova de balas. É escolhida a placa de registro da limusine. Como dicevo prima, il numero di targa è sempre il numero 1. Como já disse antes, a placa leva sempre o número 1. Podem ser 12 carros, mas se o Papa vai usá-lo, a placa é mudada para o número 1. Quando o carro tem placa número 1, entende-se que leva alguém que é o número 1. Il numero 1, si capisce che c'è il numero 1 lì dentro di quella realtà. São pequenas informações que precisam ser diretas. Per essere tale e per essere vitale deve essere immediato. É indispensável que os sinais vitais sejam lidos na linguagem simples pelo homem que está no caminho. Dove anche l'uomo di strada. Durante a peregrinação no Ceilão, Paulo VI mostra-se num carro que marca o surgimento de um novo veículo. O Papa usa um carro parecido na Colômbia. La gente desidera vedere il Papa
Os fiéis querem ver o Papa. Todos queriam um aperto de mão. Isso não era possível. Penso que o fato de ver e sentir sua presença corresponde às expectativas do mundo atual. João Paulo II usa um novo veículo sem resistência. Finalmente, João Paulo II manda a liteira para o depósito. O Papa Mobile torna-se o símbolo do seu pontificado, realizando também a sua função de comunicação. Construído para dar conforto, para que o Papa passe por entre a multidão. Possui também duas qualidades básicas. O Papa pode ver os fiéis e ser visto por eles. Ao mesmo tempo, o Papa Mobile assume formas muito estranhas. Esse festival de modificações dura até o atentado. Surgem vidros à prova de balas no Papa Mobile. Però da un certo punto di vista è anche triste che il É Papa triste si debba o fato que o difendere Papa con i vetri precise proteger-se com vidros à prova de In balas. fondo la sedia gestatoria era patetica, A era liteira antica, enfatizava era a buffa, antiguidade, ma non aveva necessità di mas protezione. não dava I segurança. nostri tempi, da questo punto Os di nossos vista, tempos dal trouxeram punto di o vista perigo de della violenza terrorismo. terroristica, O estado de sono segurança peggiorati. piorou. Nos anos 80, o Papa Mobile toma forma clássica. Carro branco com trono, coberto por vidros, possibilita a segurança no contato com fiéis e o Papa e vice-versa. O Papa aproxima-se dos fiéis à distância de estender o braço. No Papa Mobile encontram-se duas tendências do pontificado do século XX: simplicidade e fim da barreira que dividia os fiéis do Papa. O Papa Mobile serve durante as peregrinações e audiências na praça. No dia a dia, o Papa utiliza a Mercedes com a matrícula SCV1. As viagens, antes reguladas pelo protocolo sendo um cerimonial peculiar, tornam-se simples. Deslocamento de um lugar ao outro com o máximo conforto e segurança. Carroças douradas, liteira papal, agora têm o seu lugar no museu. O carro é um meio de transporte universal. Quase todos têm carros. Ninguém tem liteira. O deslocamento do Papa com o carro quebra as barreiras entre o Papa e as pessoas com quem ele quer ter contato. O carro branco, o Papa Mobile,
torna-se símbolo das mudanças que vieram com os novos pontificados. Mudanças que conscientizaram milhões de fiéis em todo o mundo. O pontificado de João Paulo II.